Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos todos à estreia aqui, a minha estreia, fazendo vídeos pro YouTube. Bom, e trazendo The Book of Boba Fett, o livro de Boba Fett. Olha só, pra quem não me conhece, eu sou o Oliver, apresento aí algumas lives. Tenho apresentado desde o final do ano passado o Game Show, o Qual é a Música, que teremos novamente agora no sábado. E se você é novo, não esquece de se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu comentário e ativar o sininho. Poxa, não perde. Sexta-feira tem live, Sextou Geek, comentando Boba Fett, comentando o especial do Harry Potter. E sábado, não esqueçam também, tem o Qual é a Música, outro programa muito divertido que eu garanto que você dará muitas risadas. Mas enfim, vamos para os nossos comentários sobre o livro de Boba Fett. Bem, o que falar desse episódio? O anterior começou um pouquinho mais lento, bem mais devagar, e demorou para engatar. Ele foi legal, trazendo aquelas respostas do que a gente viu, fazendo as conexões entre o Retorno de Jedi e o Mandalorian, coisas que a gente não tinha visto no meio do caminho. E esse episódio, o segundo, As Tribos de Tatooine, já começa conectando com o último episódio. A Fennec terminou caçando a gangue que atacou o Boba Fett, a comitiva dele, e a Fennec volta nesse episódio trazendo ele de volta para o Palácio do Jabba, onde eles vão fazer uma espécie de interrogatório. Um interrogatório que não foi muito bem sucedido, porque esse capanga, ele é osso duro de roer, ele é duro na queda. Ele não revelou pro Boba nem pra Fennec qual era a razão deles estarem ali atacando eles. E, bom, ele disse, o robô até diz pra ele: Boba Fett, como é que ele fala? Que ele não conta nada pra nenhum homem, porque ele não teme nenhum homem, né? Aí a Fennec diz: vamos ver se ele teme o Rancor então. Aí, puf, faz o bait do Rancor, ele cai no buraco, cai na caverna lá do Rancor, e ele fica cheio de medo. A porta vai levantando devagarzinho, é aquela coisa bem clássica do Palácio do Jabba. E ele acha: meu Deus, vou morrer, tá vindo o Rancor, o que eu faço? O que eu faço? Então, poxa, ele não tem o que fazer e diz: me solta, foi o prefeito que me mandou aqui. Aí eles ficam satisfeitos e o episódio já corta para eles indo até a prefeitura em Mos Espa, tirar satisfação, né? Tomar satisfação com esse prefeito que a gente tanto ouviu falar no primeiro capítulo e que ele voltou nesse segundo. Bem, o que falar também desse encontro dele com o prefeito? Começou muito bem. Ele estava mostrando que ele estava no comando da situação. Boba Fett, ele estava sendo o chefe do crime ali de Tatooine. Mas quando ele chega lá, ele vê que o prefeito não foi quem mandou matar ele. Quem será que mandou matar Boba Fett? Muitos especulam que tem a ver com a Aurora, Escarlate, com a própria Qi'ra, mas isso a gente só pode saber nos próximos capítulos. Por enquanto a gente sabe que não foi o prefeito, mas não sabe também quem foi. Nesse meio termo, o prefeito dá uma dica pro Boba Fett, já que ele quer ser o chefe da parada. Então ele fala: olha, vai lá na cantina da Twi'lek do primeiro capítulo, e que lá tem uma coisa importante pra você. Então ele volta até lá, e lá ela informa que os gêmeos estão querendo falar com eles. Os gêmeos vêm aí. Olê, olê, olá. Os gêmeos vêm aí. Olha só que perigo. Os gêmeos, que são primos do Jabba o Hutt, né? E eles não vêm sozinhos. Eles vêm acompanhados, muito bem guardados, por ninguém mais, ninguém menos que o Kir Santanegro, aquele Wookiee dos quadrinhos, que nós vemos, o Wookiee da pelagem escura, que ele é um grande guerreiro, é um grande gladiador. Ele esteve com Boba Fett também nos quadrinhos, protagonizando algumas ações, fazendo algumas ceninhas com Boba Fett. Ele faz participações lá. E o Boba Fett tem uma discussão com os primos do Jabba. São um casal de Hutts, né? Que estão reivindicando o que era do Jabba. Bem, e o Boba Fett não vai deixar barato. Só que ele recua. Os Hutts recuam e dizem que não vão fazer um derramamento de sangue em praça pública porque isso não é bom para os negócios. Eles deram a regada. Mas deixaram a ameaça clara de que o Boba deve tomar muito cuidado ao dormir, porque provavelmente ele receberá ataques com mais ou menos tempo, né? Já que ele está se opondo aos Hutts, né? Nós temos, pela primeira vez no seriado, de fato, antagonistas para Boba Fett no tempo presente. Daí então eles voltam para o Palácio do Jabba. O Boba volta para o seu tanque de Bacta, e lá a gente já vê que o flashback começa, porque deitou no tanque de Bacta é flashback. E a partir desse momento o episódio inteiro ele segue como flashback, não tem mais
nada que se passe no presente. É só flashback dele vivendo com a tribo dos Tusken Riders, né? O Povo da Areia. Bem, o que falar também do Povo da Areia? Bom, o Povo da Areia ele está sendo cada vez mais humanizado na série do Book of Boba Fett. Porque uma coisa importante da gente falar também é a questão toda tribal dos Tusken, né? Uma coisa que também está caracterizada na própria trilha sonora. Ele tem uma coisa muito, uns gritos, uma coisa meio de... sabe aqueles filmes que tem povos assim antigos, né? Fazem aqueles rituais e lembra bastante. Os Tusken estão sendo explorados nesse caminho. E a relação deles com o Boba Fett está indo de vento em popa, porque o Boba Fett está aprendendo a lutar com um deles, quando de repente eles se deparam com um trem comandado por ninguém mais e ninguém menos que os Pikes. Olha só, tem Pike em Tatooine, quem diria, né? Os Pikes que vêm lá de Kessel estão em Tatooine também, transportando provavelmente especiarias, né? Bagulho, estão transportando o bagulho aí em Tatooine e acabam passando pelo Mar de Dunas, né? O deserto, e entram em contato com os Tusken, que um ataca o outro, e às vezes morre gente para um lado, morre gente para o outro, mas sempre pro lado mais dos Tusken, porque eles são mais fracos em relação a eles. Os Pikes têm armamentos melhores, estão protegidos dentro do trem, os Tusken não, estão mais expostos, apesar deles serem donos daquela terra. E o Boba Fett, vendo isso, fica muito aborrecido e diz: olha, deixa comigo, pai, que eu resolvo. Ele fala pro Tusken, ele fala bem assim. E ele vai em busca de resolver essa questão. Bem, isso é uma coisa que a gente viu lá no segundo capítulo, no primeiro capítulo. Ele vê, em um momento, ele vê os caras usando speeder e atacando um local lá no primeiro capítulo. Nesse capítulo, parece que o Boba se lembra, quer dizer, é uma continuidade, né? Ele se lembra daquilo e vai até um local onde ele encontra aquela mesma gangue. Pois é, aquela mesma gangue com seus speeders todos parados. Então, em vez de ele simplesmente roubar, ele vai lá ter uma porradaria com os caras. Ele vai, troca a porradaria com os caras dentro do bar, arregaça o bar, coitado do dono do bar. Fica de cara lá no chão. Eles fazem uma briga até que muito boa, bem violentinha, dentro do bar, com os caras lá, os alienígenas, e ele toma as speeders deles e volta para os Tusken. Estando de volta com a tribo, ele faz uma espécie de autoescola do Boba Fett, entendeu? Ele faz uma espécie de autoescola e ensina os Tusken bem devagarzinho a como pilotarem aqueles speeders, né? Porque eles não têm acesso a toda aquela tecnologia que pro Boba Fett é uma coisa muito simples, né? Para eles é um pouco mais difícil. A gente vê os ensinamentos dele, a gente vê toda a educação nesse sentido, o aprendizado para eles conseguirem fazer aquela missão. E o Boba faz o planejamento, eles fazem o planejamento e atacam o trem. Bem, num ataque do trem, aí que a coisa esquenta. É uma ótima cena de ação. Isso que é uma coisa que remete muito a filme de faroeste, né? O povo atacando o trem. Lembra muito. E o seriado tá todo trazendo isso. Ele é bem característico nesse sentido. Ele não é tão genérico. Ele não é só um spin-off do Mandalorian, um spin-off do Star Wars, né? Ele tá sendo bem mostrando a que veio. Isso é uma coisa muito boa, né? Eu acredito que isso seja uma coisa muito boa. Apesar de ter gente que não tá gostando. E eu também entendo, porque é muito tempo no flashback. Mas, de qualquer forma, esse flashback pode incomodar um pouco. Me incomoda um pouco, achei que teria menos, mas esse me agradou. Me incomoda o fato de ter tanto flashback, só que com um flashback bom como foi esse, não me atrapalha tanto, sabe? Eu não gosto muito quando é flashback e eu não vejo que tá tendo um sentido, um andamento ali naquele flashback. E esse não, esse eu senti que ele faz parte daquilo ali, né? Ele tá sendo concomitante com o restante do seriado. Bom, dando continuidade, ele invade o trem, eles conseguem conquistar o trem. O Boba tem uma questão agora moral, porque alguns Pikes sobrevivem e o Boba Fett tem a questão: ele mata ou ele não mata os Pikes? Ele não mata, porque o caráter dele está cada vez mudando mais, ele está cada vez mostrando que ele é uma nova pessoa. Isso a gente vai entender melhor no final do episódio. Ele não mata eles e diz: olha, avisa aos Pikes que se eles quiserem passar por aqui, eles vão ter que pagar pedágio para os Tusken, porque a terra é dos Tusken. E é uma coisa muito colonialista, né? Uma coisa que remete muito à antiguidade, né? Desses períodos em que as grandes potências estavam se expandindo por todo o globo terrestre, né? Tanto nos Estados Unidos, aqui no Brasil, isso é muito característico desse período, né? De colonialismo. Tudo se relaciona nesse sentido, numa questão mais histórica, né? Digamos assim. E a ação rola solta nessa fuga do trem e eles
deixam os pets vivos e o Boba volta para a tribo. Lá ele tem a aprovação final dele. Ao fim do dia, ele consome um lagarto lá, né? O lagarto entra no nariz dele. Eles fazem uma espécie de ritual onde o Boba tem várias visões do seu passado, várias ilusões. Ele fica totalmente abalado com aquele ritual, né? E ele enfrenta muito das emoções dele, né? Porque esse flashback misturado com a ilusão deixa claro, né? O transe que o Boba Fett tá, deixa claro que ele não é mais o mesmo cara. Ele é outra pessoa. Quando ele saiu do Sarlacc, é como se ele tivesse renascido, né? Ele emergiu do Sarlacc, ele emergiu outra pessoa. Ele não é o mesmo cara que quando o Han Solo jogou ele lá dentro, ele era aquela pessoa. Ele saiu outra pessoa, né? E cada vez ele está sendo mudado e cada vez ele está se relacionando mais com os Tusken. Ao ponto de que os Tusken trajam ele como um deles. Ele veste toda aquela roupa preta que a gente viu lá no Mandalorian. Todo aquele armamento. Eu achei muito interessante a forma que eles produzem o armamento deles, né? Ele achou que viu uma árvore na ilusão, né? No transe que ele estava, mas não, era uma árvore de verdade, tanto que ele traz um galho e a partir daquele galho é feita a arma dele. Bom, o episódio termina ele junto com os Tusken e eles fazendo a dança em volta da fogueira, né? Que é uma coisa muito característica também de povos originais, de suas terras, né? Que tem adoração pelo lugar em que vivem. Mas o episódio é muito bom, eu gostei bastante, me agradou mais do que o primeiro e acho que agora é cada vez crescer mais e mais e mais, se tornar um seriado cada vez mais rico e mais mostrando a que veio, né? Ele cada vez mostra mais a que veio, ele não tá ali só pra ser um spin-off de Boba Fett, um spin-off do Mandalorian. Ele não tá ali só pra ser um spin-off do Star Wars, ele quer mostrar que ele é diferente, ele tem toda essa questão de faroeste, todas essas inspirações super importantes, né? Tanto da vida real quanto da ficção. Mas bem, essa foi a minha análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o seu like, fazer o seu comentário maroto. E um beijo, até o próximo vídeo. Falou!